Fala galera! Bom pessoal, nessa aula de hoje nós iremos falar sobre a regra de 3 inversa. Tá? Na aula anterior nós comentamos sobre a regra de 3 direta, que é a regra de 3 diretamente proporcional. Essa daqui é a regra de 3 inversamente proporcional. Tá bom? O pensamento, a ideia é a mesma, só um detalhe, né, que vai ter a mais aqui, que eu vou estar mostrando para vocês. Olha só. Da mesma forma, nós vamos trabalhar com duas grandezas, tá? Nós vamos estamos comparando duas coisas, aqui nesse caso, aqui nesse exemplo, estamos medindo, né? Comparando quer dizer, estamos medindo duas coisas, que é o que? Velocidade e tempo. Essas duas coisas que nós estamos medindo é chamada de grandezas, tá? Grandeza pode ser qualquer coisa, é o exercício que vai te falar o que que está sendo comparado. Então, aquelas duas coisas serão as suas duas grandezas. Tá? Porque grandeza é algo que pode ser medido. Então, como nós estamos aqui medindo, calculando, né, duas coisas, nós chamamos de grandezas. Então, olha só, duas grandezas inversamente proporcionais. Quando que a regra de 3 ela é inversa? Quando ela tem duas grandezas inversamente proporcionais, elas não são diretas. Tá bom? O que é que significa duas grandezas serem inversamente proporcionais? Significa que quando uma aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra vai aumentar. Quando que elas são diretas, grandezas diretamente proporcionais? Quando aumenta, a outra também vai aumentar. Ou então, se uma diminui, a outra também vai diminuir, tá bom? Agora, já duas grandezas são inversas, quando você aumenta uma, a outra faz diminuir. Ou você diminui uma, a outra vai aumentar. Elas faz o inverso, né? O próprio nome já diz, são inversos. Quer dizer, se você aumentar uma, a outra vai diminuir, ok? As setinhas que nós vamos utilizar lá no cálculo, elas têm sentidos opostos. Quer dizer, se um aumenta, a outra diminui. Ou se uma está diminuindo, a outra vai aumentar. Aqui, agora, as setas irão fazer uma diferença enorme. Por isso que na regra de 3 direta eu falei para vocês, vamos trabalhar com as setinhas, Por quê? Porque aqui, se você não utilizar a questão das setinhas, você vai errar a sua questão. Olha só. Exemplo 1. A 60 km por hora, eu faço um percurso entre duas cidades em 2 horas. Quer dizer, eu vou de uma cidade a outra, né, gasto 2 horas. Vou nessa velocidade aqui, ó, 60 km por hora. Trafegando a 80 km por hora, qual o tempo estimado para percorrer este mesmo trajeto? Olha só. Vamos montar aqui a nossa regrinha. Não vou olhar para a setinha não, gente. Quero só fazer essa conta aqui, direto, coloco os valores, vou fazer. Vamos fazer assim. Olha só, não quero nem saber de seta. Vamos lá. Ó. Então aqui, ó, eu primeiro vou montar minha coluna, né, da velocidade, né, uma grandeza minha é velocidade, né, tá aqui, velocidade. Se você quiser escrever quilômetro por hora, tanto faz, tá bom? E o tempo, tá? Ou se você quisesse colocar horas, tá? O nome da grandeza eu já disse para vocês, não importa. O que importa é que você coloque duas coisas aqui e diferencie uma da outra, tá? Então, eu coloquei velocidade e tempo. Ó, ele fala assim, ó, a 60 km por hora, eu faço esse trajeto em 2 horas. Beleza. Depois ele fala, fazendo esse mesmo trajeto a 80 km por hora, quanto tempo eu vou gastar? Não sei, x, né? Vou montar minha regrinha aqui, a minha conta, ó, olha só. 60, né, sobre 80 é igual a 2 sobre x. Pronto, aqui eu montei a minha regrinha de 3, tá bom? Aí vai ficar, ó, 60 vezes x tá aqui, é igual a 80 vezes 2, tá? Então vai ficar 60 vezes x é 60x, igual 80 vezes 2 vai dar 160. Tá? Continuando aqui, eu tenho, ó, o 60 está multiplicando x, eu vou ter que jogar ele para o outro lado. Eu preciso isolar esse x para me achar o valor dele. Vou passar o 60 para o outro lado dividindo, vai ficar 160 dividido por 60. Ou seja, x é igual a 2,66. Deu um número com vírgula, um número quebrado, né? Tá, mas agora eu quero que você raciocine aqui comigo um pouco. Você vai fazer um trajeto, né, de uma cidade a outra. Você foi com a velocidade de 60 km por hora e você gastou 2 horas para fazer esse trajeto, né? Agora, você vai fazer o mesmo trajeto, só que agora você vai aumentar a sua velocidade. Agora você não está mais andando com 60 km por hora, você está andando a 80 km por hora. Agora me responde, você vai gastar mais ou menos tempo? Aqui está dizendo que é mais, não é? Mas não, se você está indo mais rápido, significa que você vai gastar o que de tempo? Vai gastar menos tempo, não vai? Se você está andando devagarzinho, de repente você começa a andar bem mais rápido, com certeza você vai diminuir o seu tempo para você chegar, não é? Aqui que está o problema da regra de 3 inversa. Tá vendo que é estranho? Olha só, eu fiz a conta. Tem algum problema nessa conta aqui de erro de cálculo? Não tem, gente, não tem. Fez o cálculo direitinho. Agora, como que a 60 km por hora eu gastei 2 horas? E a 80 km por hora eu gastei 2,66. 2,66 é mais tempo do que 2 horas, é maior, não é? Ou seja, tá estranho, não tá?
como? Eu fiz a conta certinho, o que tinha que estar de errado aqui? Entendeu? Esse é o problema da questão da regra de 3 inversa. Por isso que eu te falo, você nunca resolve uma regra de 3 assim, na tora, rápido, pega e resolve. Não. Você precisa analisar se ela é direta ou se ela é inversa, porque se ela for inversa, você vai errar. Como aqui está errado, ó. Essa resposta aqui não está correta, certo? Ó, vou passar um risco nela, quer dizer, isso está errado. Ok? Aqui, ó. As flechas têm sentido contrário, indicam grandezas inversamente proporcionais. Se são grandezas inversamente proporcionais, significa que essa minha regra de 3 é uma regra de 3 inversa, tá bom? Agora vem a pergunta, então como resolver isso aqui? Né? Como eu vou resolver isso aqui? É onde entra a jogadinha, né? O X da questão, que é o quê? As setinhas, tá bom? Eu vou copiar isso aqui, né? Aqui para baixo aqui e vou alterando. Tá bom? Deixa eu tirar esse risco aqui e nós vamos alterando aqui para você ver o que vai acontecer. Olha só. Então, quando a regra de 3 for inversa, você tem que analisar a setinha. Olha só. Eu vou analisar igual eu fazia na regra de 3 direto. Eu vou olhar de cima para baixo. Vou primeiramente na coluna que tem os dois números. Olha só. 60 foi para 80, não foi? Aumentou ou diminuiu? Uai, lógico que aumentou, né? Então, faça a setinha para cima, né? Coloquei aqui, ó. Aumenta, né? Agora, raciocina comigo. O X aqui você vai raciocinar se ele vai aumentar ou não. Você não sabe o valor ainda, mas você vai saber se ele vai aumentar ou se não vai aumentar. Olha só. Gente, a 60 km por hora eu gasto 2 horas para percorrer, não é? As duas cidades. A 80 km por hora eu vou gastar mais ou menos do que 2 horas, gente. É menos tempo, não é verdade? Vou gastar menos tempo, ou seja, setinha para baixo quer dizer vai diminuir, tá bom? Então, setinha para baixo vai diminuir. Então pronto, as duas setinhas estão contrárias, é o que está dizendo aqui, ó. Essa análise, se vai aumentar ou diminuir, você tem que praticar ela. Pega exercício, faz e vai praticando. Olha, vai aumentar, vai diminuir, é com você. Não tem como eu te dar uma fórmula mágica para você saber se vai aumentar ou diminuir. Não, você vai analisar. Eu estou mostrando como que você faz. Mas esse raciocínio de saber se vai aumentar ou não, aí é você, certo? Igual aqui, ó. A 60, ó, primeiro você olha a coluna que tem os dois números. Essa aqui é fácil de olhar. 60 para 80 aumentou. Setinha para cima. Agora aqui, ó. A 60 km por hora eu percorri em 2 horas. A 80 km por hora eu vou gastar mais ou menos. Gente, é menos tempo. Eu tô indo mais rápido. Como que eu vou gastar mais? É menos. Então, setinha para baixo. Tá bom? Então, ó, diminui. Ou seja, tá aqui, ó. As setinhas inversas, não é? Agora, para você resolver uma regra de 3, você nunca pode resolver ela estando inversa, ou seja, as duas setinhas não podem estar desse jeito, em contrário, elas têm que estar iguais. Então, o que eu faço? Para você resolver isso aqui, você tem que inverter dos dois lados. Por exemplo, se eu inverter aqui, ó, o 60 para baixo e 80 para cima, o que acontece com a minha setinha? Ela também vai inverter. Aí ela vai ficar para baixo, ou seja, aí as duas setinhas ficando para baixo, aí ela fica direta. Agora eu posso resolver. Ou então você inverte o outro lado, você pode inverter essa aqui, ó, joga o 2 para baixo, x para cima. O que acontece com a setinha? Vai para cima, vai ficar as duas para cima. Mas detalhe, você só inverte um lado. Se você inverter os dois, fica na mesma. Então, ó, eu quero inverter isso aqui. Pode, inverte ele e pronto. E resolve. Agora, aí você pensa, não, eu quero inverter o outro lado. Então, você vai inverter isso aqui e o outro fica quieto. Se você inverter um lado, o outro vai ficar quieto. Porque quando você inverte os dois números aqui, a setinha também inverte. Aí as duas setinhas vai ficar para baixo, ou se você inverter o outro lado, as duas setinhas ficarão para cima. Esse é o segredo da regra de 3 inversa, entendeu? Então você vai inverter só um lado. Se você inverter os dois, você vai errar do mesmo jeito. Porque aí se eu inverter esse lado aqui, a setinha fica para baixo. Se eu inverter esse aqui, a setinha vai para cima, fica inversa do mesmo jeito. Então não adianta. Inverta só um lado. Qual dos dois? Qualquer um. Você escolhe, tá bom? Então olha só. Agora vamos inverter. Ó, eu vou inverter esse primeiro lado aqui, ó. Aí, ó, em vez de eu escrever aqui 60 sobre 80, eu vou escrever o quê? 80 sobre 60. Né? Cadê? Isso, 80 sobre 60. Aí vai ficar o quê? Ó, 80 vezes x, né? Então aqui é 80, ó. 80 vezes x igual a 60 vezes 2. Então vai ficar, ó, 80 vezes x vai dar 80x. 60 vezes 2 vai dar quanto? 120, tá? Então vai ficar 120 dividido por 80. Então a minha resposta agora vai modificar. Por quê? Porque aí se você dividir 120 por 80, a sua resposta vai dar quanto? 1,5, ok? Então pronto, ó, sua resposta é 1,5. Ou seja, agora 1,5 é maior ou menor do que 2? É menor. Agora sim faz sentido. Olha só, a 60 km por hora eu gastei 2 horas. A 80 km por hora eu gastei o quê? 1 hora e meia, 1,5, ou seja, 1 hora mais a metade de 1 hora, ou seja, 1 hora e meia. Agora sim faz sentido, ok? Então vamos lá. Né? Agora eu vou resolver para vocês um outro exemplo, mas agora nós vamos fazer da forma correta, tá? Exemplo 2, ó. Pessoal,
toda vez que estiver falando sobre velocidade e tempo, sempre será a regra de 3 inversa. Não precisa nem você perder seu tempo. É regra de 3 inversa. Sabe por quê? Raciocina comigo. Para você fazer um percurso, ó, se aumentou a velocidade, o que acontece com o tempo? O tempo diminui, gente. Tá vendo o que é duas grandezas inversas? Se aumentou a sua velocidade, você diminui seu tempo. Se você aumentar o seu tempo, a sua velocidade precisa ser menor. Tá vendo que quando você aumenta uma coisa, a outra diminui? Aumentou a velocidade, seu tempo diminui. Diminuiu o seu tempo, você aumenta a sua velocidade. Certo? Vamos lá. Exemplo 2. Com 8 pedreiros, podemos construir um muro em 3 dias. Tá aqui, ó. 8 pedreiros construímos em 3 dias. Quantos dias levarão 6 pedreiros para fazer o mesmo muro? Então, ó, 6 pedreiros vão gastar quantos dias? X. Agora vamos analisar, gente. Vamos analisar primeiro esse lado aqui, ó. Fazer a setinha, ó. De 8 para 6, aumentou, diminuiu? Diminuiu, né? Agora, gente, 8 pedreiros vai construir um muro, ele gasta 3 dias. 6 pedreiros, gente, para construir o mesmo muro, eles vão gastar mais ou menos dias. Raciocina, tem menos pessoas trabalhando, então vai gastar o quê? Mais tempo. Aqui a gente considera que o rendimento de trabalho deles é igual. Nós não vamos pensar assim, um trabalha mais do que o outro. Não, trabalha de forma igual. Se 8 pedreiros constroem um muro em 3 dias, 6 pedreiros vão construir o mesmo muro em mais dias. Vai aumentar. Se diminuir a quantidade de pessoas trabalhando, o seu tempo para o serviço vai aumentar, vai gastar mais tempo. Verdade? Então vamos resolver agora. Eu preciso inverter um dos dois lados. Vou inverter esse aqui de novo, esse mesmo lado aqui. Eu posso inverter o do x? Pode. Então esse aqui fica quieto. Deixa esse quieto e inverte o outro. Não tem problema não, tá bom? Então vamos lá, vai ficar, ó, invertir, ó, 6 sobre 8. Igual o outro lado, 3 sobre x. Vai ficar 6 vezes x, tá aqui, ó. Igual, ó, a 3 vezes 8, tá aqui. Ó, 6 vezes x, 6x. 3 vezes 8, 24. X é igual a, passo 6 dividindo, x é igual a 24 dividido por 6. X é igual a 4, portanto, resposta 4 dias, ou seja, 6 pedreiros vão gastar 4 dias para construir o mesmo muro, ou seja, gastou mais tempo, não foi? Então tá correto. Agora, olha só, 8 pedreiros faz o muro em 3 dias, 6 pedreiros vai fazer em mais dias, pronto. Eu disse que é uma regra de 3 inversa, então gasta mais dias, quer dizer, realmente gastou mais dias, gastou 4 dias. Se eu não tivesse invertido, o que ia acontecer? O tempo aqui ia ser o quê? Ia ser menor do que 3. Minha resposta ia dar menos do que 3, ou seja, ia ficar estranho. Então, regra de 3, inversa, ok? Pessoal, então é isso aí. Fazer as atividades que eu vou passar para vocês fazerem, para vocês praticar. Regra de 3 e regra de 3 direta e inversa, precisa de fazer prática para você identificar uma da outra. Saber separar uma da outra, ok? Então, é isso aqui. Eu fico por aqui e fui.